O racional científico que é o que importa. Aqui, a ideia de ser humano é de que o ser humano é um animal racional. Agora, que imagem se oculta no modo de produção capitalista e numa economia exclusivamente de mercado? Com uma política capitalista, onde o dinheiro é importante, qual é a imagem de ser humano que se forma dentro dessa política? De que nós somos seres de necessidades. Isso é uma coisa muito impressionante, que a política capitalista é a política gera o estilo de vida de consumo, e é impressionante como a gente acredita que a gente precisa de coisas. Chegamos ao máximo das lojas de R$1,99. A gente precisa de tanto treco, né? Um trequinho para pendurar, para fechar o envelope assim, outro para fechar o envelope assado. Nós somos umas pessoas que não temos nada, né? E aí isso vai ganhando uma dimensão estupenda, porque a gente tem a ideia do sistema, dessa economia de mercado, do sistema capitalista que gera esse... Você vê na televisão ainda hoje, é muito... Eu vejo isso de uma maneira... Como que as pessoas passam a ter ideais de vidas em cima de objetos. Passa uma vida para comprar um objeto, junta dinheiro anos e anos, compra aquele objeto. O dia que compra, não serve mais, tem que ter outro para comprar agora. Aí você vai juntar mais dinheiro para comprar o outro, porque vai ter daqui a pouco aquele está velho, e depois que ele passa a ser seu, ele não tem mais valor nenhum, né? Você acha tão banal aquilo, não, já tem outro muito melhor, né? E assim vai num crescendo de necessidades sem fim. Agora, que imagem de ser humano subjaz ao ideal democrático? Aquele que é um ser de participação, um ator social, um sujeito histórico de construções o mais igualitárias, justas, livres e fraternas possíveis, dentro de determinadas condições históricos sociais. Então a gente também se vê aqui, né? Você vê que cada imagem dessa que ele vai enumerando, a gente vai se encontrando nelas, que tem aspectos nossos que parecem com esse, que parecem com aquele, né? De que a vida, que o ambiente social, que as pessoas são todas, têm os mesmos direitos, os mesmos características, e na prática depois isso não acontece, não é verdade? Na prática, depois da vida, nós não somos iguais, a gente não nasceu igual, a gente desenvolve completamente diferente um do outro, uns mais de um jeitinho, outros de outros, uns se atendem com menos, outros se atendem com muito, né? Quer dizer, esse ideal de que somos todos justos, igualitários e que a vida poderia ser feita assim, ela é uma imagem, né? Porque na prática tem outras formas de mostrar que a natureza nem sempre é assim. Isso é uma coisa interessante, que quem não vive com a natureza, em contato com ela, cria uma imagem de que a natureza é boazinha. De que como é belo uma floresta, como a vida é de paz, lá tudo é tão justo, não é nada disso. Se você vive com a natureza, você vai ver como é que a trepadeira sobe, mata outra árvore, que vem o pulgão que pega aquele que empurra, e o cipó que pegou e jogou no chão, e que tem uma trama aquilo ali, e acontece milhões de coisas ali dentro da natureza, né? Entre os próprios animais, né? Como é que eles se organizam, né? Quem cultiva uma horta, sabe, você quer plantar uma coisa que nada, você não pode plantar nada, porque aquilo ali chegou e chegou mais forte, chegou com a vez, e é um eterno tentativa de abrir espaços, não, agora sou eu, agora um pouco você, agora um pouco eu. A natureza carrega isso também, né, na própria essência, né?
Agora, que ideia de ser humano está por trás da luta pelos direitos humanos? Aqui, a ideia de ser humano é que ele vem dotado de uma sacralidade, porque ele passou a ser sujeito de direitos e deveres inalienáveis e ele se mostra como um projeto infinito. Então, isso, o próprio Leonardo Boff faz uma discussão em cima desse projeto infinito, né? O ser humano como o grande, como o máximo, cheio de direitos, né? E ele lança como um contraponto à conversa da cidadania, né? De que temos que desenvolver a cidadania, que o ser humano precisa se tornar mais consciente do seu papel social e dos seus direitos e deveres. Aí ele fala, e a florestania, quando é que vai sair? Porque aí, a essa altura, dentro dessa concepção de que a vida no planeta é um sistema, nós vamos ter que ter a luta pelos direitos das pulgas, das baratas, da floresta, das sementes, a luta pelos direitos de todos os seres vivos, né? Se a gente entende que isso a vida é uma coisa só, né? O planeta é que é vivo e que nós somos parte do planeta, então teria que estar avançando nisso, né? Hoje em dia, no estado do Rio, com essa redução drástica da área verde das florestas, é uma coisa impressionante a gente ver isso, como que não se conversa esse assunto. Qual é o direito de uma árvore se manter em pé naquele lugar que ela vive ali há 50, 100 anos? Não tem essa conversa. Ali mora muita gente, porque uma árvore nunca mora sozinha, né? Mora muita gente, ninguém conversa, ninguém pergunta como é que vai ser a vida daqueles inquilinos que moram ali, né? Agora, que compreensão de ser humano está subtendida no projeto técnico-científico de dominação da natureza? O ser humano, ele se compreende como um ápice do processo de evolução, o centro de todos os seres, e considera que as demais coisas, especialmente a natureza, só têm sentido quando ordenadas ao ser humano. E isso aconteceu de uma maneira que foi desenvolvendo paulatinamente. Depois, em outra aula, nós vamos ver isso na semana que vem, como é que a natureza ela foi sendo desqualificada aos olhos humanos. Em um momento ela era os deuses da natureza que organizavam. Depois, não, isso é bobagem, isso é coisa de história humana. A natureza está aqui, está para servir ao homem. E aí a relação com a natureza, de que a gente tira da natureza o que a gente quer, como a gente faz hoje com o petróleo, por exemplo, né? Não sei se vocês sabem disso, mas o petróleo é a matéria mais antiga que tem no planeta, é matéria orgânica, talvez do tempo dos dinossauros ainda, que ficou depositada no fundo da Terra. E lá, essa reserva de matéria orgânica, ela está lá. A gente até pode se perguntar por quê, né? Se ela não tem uma influência sobre a própria organização do planeta, uma vez que toda a matéria orgânica ela carrega informação, né? E aí a gente hoje tira essa matéria orgânica e vai abrindo buracos na Terra, vai esvaziando, mas a gente abrir mão de andar de carro, andar de ônibus, viajar de avião, a gente não quer saber disso não. Vamos tirando, porque nós somos o ápice do desenvolvimento, e a natureza está ali para nos servir. Não tem que repor nada. Aí chegamos ao estado em que estamos, né, do planeta. Agora, que imagem de ser humano projetamos quando nos descobrimos que somos um ser no mundo com os outros? Como essa proposta de entendimento da vida como uma rede, como um sistema vivo. Um ser no mundo com os outros. Sempre se relacionando, construindo seu habitat, ocupando-se das pessoas, dedicando-se àquilo que lhe representa importância e valor,
e dispondo-se a sofrer e alegrar-se com quem se sente unido e se ama. Essa é a proposta que o Leonardo Boff chama de que porque essa imagem que está por trás é de que o homem ele é um ser de cuidados. A sua essência se encontra no cuidado. E aí ele conta nesse livro, é muito belo, não sei se algumas pessoas aqui já leram, mas ele conta a historinha do mito do cuidado, dizendo que nesse mito o que o ser humano faz é cuidar. Ele passa cuidando o dia inteiro, a vida dele se resume a cuidar. Ou ele cuida do outro, ou ele cuida de si mesmo, ele cuida do ambiente que ele vive, ou ele cuida das relações, ele cuida de melhorar, que a essência humana está aí, né? E que nessa hora que a gente se propõe a viver uma vida de cuidados, a base, a essência do cuidado, o cuidado com a nossa alimentação é fundamental, né? Eu vejo assim o alimento vivo como uma prática, uma oportunidade que a gente tem de viver esse modo de ser, de estar no mundo com os outros. Porque o movimento é solidário, um ensina para o outro, um passa para o outro, vamos redescobrindo. Hoje eu aprendi tanto com uma pessoa, o Zé Luiz, que trouxe para mim sementes novas. Cara, eu tô em estado de graça. Ele me trouxe sementes novas, com uns feijões muito doidos, uns feijões que sobem por cima das outras plantas e que é igual ao azuki, mas não é o azuki, mas é um azuki branco. É uma coisa impressionante pensar que... outro feijão que também foi chamado feijão batata, que na verdade você não come feijão, você come a batata, semelhante à batata yacon, que não é um feijão, né? Então, assim, uma diversidade. E se não é o nosso interesse, o nosso atenção para o alimento, para que a semente germine, a gente nem nunca ia saber desses seres vivos que estão no planeta. E eles estão para nos dar as mãos, para a gente aprender com eles, para a gente estar junto, para a gente evoluir com eles. E essas criaturas, elas vão extinguir, porque se todo mundo continua comendo pizza, vai ter que ser só trigo, cheio de amido. Não vai dar conta. E o planeta empobrece, e o planeta esgota, e o planeta sofre. E se o planeta sofre, se o planeta esgota, nós também. Porque a vida que a gente tem, ela é uma só. É a de todos nós. Então, não vejo mais como a gente escapulir de uma conversa profunda sobre o nosso envolvimento ecológico, sobre o nosso envolvimento com a trama da vida no planeta. E essa só pode ser feita através de nós, de cada um de nós. Não temos outra saída. Então, é divulgando, é ensinando, porque o Leonardo Boff, ele propõe a ecologia do cuidado, que é a ecologia de proteção da vitalidade, de proteção da vida da Terra, de proteção da biodiversidade natural, para que haja justiça com todos os seres vivos. Justiça com todos os seres vivos, né? Uma das conversas que os vegetarianos, eu acho que eles ficam um pouco com reserva comigo quando eu digo isso, que eu tenho dificuldade de dizer que sou vegetariana, porque o vegetarianismo ele está apoiado na defesa dos animais, mas não da defesa dos vegetais e não da defesa dos insetos. Eu não sei se vegetariano ele dedetiza a sua casa, o vegetariano se ele mata barata, né? Então, é assim, eu tenho uma certa dificuldade de compreender isso, né? Tem
uma corrente dentro do vegetarianismo que está fazendo essas discussões mais profundas, que está falando de que não é possível a gente ficar só com a conversa da carne, que a gente vai ter que avançar nessa conversa da ética no planeta, que é a ética do existir, do estar aqui com todos os seres vivos. E como é que a gente vai fazer para dizer barato aqui? Não, peraí, essa comida é minha, né? Nós vamos ter que arrumar um jeito, mas vai ter que conservar a biodiversidade, porque a gente precisa, e elas estão há muito mais tempo no planeta que nós, mas muito, elas sabem muito mais que nós, né? Então ele propõe a ecologia do cuidado baseada na proteção da vitalidade, na biodiversidade natural e na beleza da terra, da estética da terra. Isso é a dimensão, Leonardo Boff tem essa característica, essa dimensão do para além, que é a da estética, da beleza, né? Que ultrapassa as nossas instâncias maiores como seres humanos que somos, né? Agora, o que se pergunta é, nós estamos prontos para a gente fazer essa transformação, considerando que somos tão limitados e que as nossas representações mentais são tão padronizadas. A gente repete o que um diz, o outro diz, as famílias são todas iguais, se comportam do mesmo jeito, todo mundo namora da mesma forma, todo mundo... Será que a gente já está pronto para viver no modo de proteção da vida? Essa é uma questão, que a transformação, a necessidade das nossas mudanças, elas são profundas. E mais uma vez eu digo a vocês que eu acho que o Alimento Vivo é uma ótima oportunidade para a gente fazer essas mudanças, mudar padrões, né? Então, nada de comidas rápidas, nada de precisar de convidar as pessoas para sua casa para fazer almoço e você que passou a manhã, 2 dias antes preparando, comprando, arrumando e botar, chega a dona come, bom, agora vou embora. A gente vai ter que rever tudo isso, né? Vai ter que rever tudo isso, né? Há anos que eu não quero fazer mais comida para os outros. Cansei de fazer comida para os outros. Esse papel da mulher, de que é ela que toma conta dessa história, me chegou no limite, eu não posso mais. Eu não posso mais fazer comida para os outros. Não dá certo. Eu quero fazer comida com os outros. E aí, então, hoje, o que eu proponho na minha casa para as minhas visitas, para os meus parentes, é que eles cheguem cedo. Cheguem 10 horas da manhã. Vamos na horta, colher, depois vamos preparar. Depois a gente conversa, faz, depois lava, que quando todo mundo estiver numa boa, eu também estou, né? E chega, né? Chega da gente inventar esse modo. E quer saber? Todo mundo adora. Porque essa forma da gente estar abrindo, ela promove uma coisa chamada intimidade, que é uma coisa que nós, humanos, urbanos, fomos desconhecendo e nos tornando muito sozinhos. A gente perdeu o contato. A gente, como não pode manifestar mais as nossas emoções, né? Segura daqui, não, você não faz isso, porque senão fulano vai... Você não pode fazer isso, porque senão o seu vizinho vai ter não sei o quê. Não, é melhor você ficar calado, não cria confusão. Porque... Então, a gente foi arrumando um modo de viver que a gente... Não expressa mais emoções, aquelas originais da gente, não tem. E aí o que acontece? Há um afastamento e a perda da intimidade, dentro das próprias famílias. Os filhos não podem falar com os pais não podem falar com o filho, o marido não pode falar com a mulher, não pode, ninguém mais pode falar, porque todo mundo se ofende. E aí pronto, né? Tem que dar um jeito da gente se satisfazer de outras formas. E ao preparar a comida, aí vem um diz assim, não bota alho, não gosto de alho, cara. Depois eu fico arrotando, né? Aí o outro fala assim, não, sem alho eu não acho graça.
E assim você vai conseguindo, de alguma maneira, criar uma abertura de conversa sobre o que a gente quer comer. Porque eu descobri uma coisa, depois que entrei nessa conversa de alimentação, que falar do que se come é um tabu maior do que do sexo. As pessoas escondem o que comem, não contam. Protegem as 7 chaves. Parece que é uma coisa assim de uma intimidade profunda. Muito impressionante. E come escondido. Impressionante. A turma do alimento vivo, então, que quer se mitidar dizendo que está comendo vivo, mas tudo um bando de mentiroso. E você vê que está mentindo. Tudo, mas não conta. Porque não, os medos, as relações de intimidade, de aceitação um do outro, de aceitação da nossa biodiversidade, é enorme. E aqui no Terapia, essa experiência que a gente vem fazendo aqui de convivência, desse acampamento, desse jeito mais ou menos, debaixo das árvores, isso é de propósito, não pode ser diferente. Porque aqui a gente é chamado para uma vida mais simples, é chamado para uma convivência mais simples e de tentar criar ambientes onde você pode estar falando. E por isso que a nossa segunda senha no Terapia é essa. Não dá, aqui não pode se aborrecer um com o outro. Não pode se aborrecer um com o outro. Vai ter que aguentar a parada do outro histérico, vai ter que aguentar a parada do outro zangado, vai ter que do outro lento, que não aprende, que pergunta 50 vezes. Vai ter que aguentar. Olha, não temos que aceitar, ser justos com a biodiversidade da natureza e entre nós também, né? Ser justo com a biodiversidade humana. Então, eu espero que vocês aqui nesses meses que a gente vai ficar junto, que vocês observem isso. Observem, se soltem, se abram para essa relação de uma convivência, onde o alimento vivo é o nosso meio. Você vê que agora ele deixa de ser só o alimento, mas ele é o meio de se relacionar, o meio de aprofundar sobre o caminho da natureza. Meu companheiro, o Jorge produz mel, ele é apicultor e ele não come mel. Ele não come mel. Não. E aí a gente pergunta para ele, mas então qual é a sua com as abelhas, né? Por que você faz isso? Ele diz que as abelhas é que ensinam para ele sobre as árvores, se ensinam sobre a floresta. Ele tem uma paixão. E aí, agora elas estão visitando quem para produzir o mel? Aí ele vai atrás. Aí ele quer saber quem é aquela planta, vai conversar com os vizinhos, vai saber quem é, como é que faz, quanto tempo aquela flor dura, como é que é, e depois ele vai ver se sobrou, se fez muito mel, se não fez, que cor que é, se cristalizou, se não cristalizou. Ele passa horas da vida dele atrás do conhecimento das abelhas, porque elas carregam um conhecimento sobre a natureza que só elas têm. Ele não precisa de comer o mel, ele precisa de conhecer as abelhas e de conviver com elas. E eu acho que e assim é também a gente, né? A gente, quando conhece uma pessoa, você vai saber dos hábitos, não sei, e você vai se encantando e pode se relacionar melhor com as pessoas. Então, que a gente agora na nossa tarefa, né? Vocês imaginam que a gente aqui é muito ousado topar fazer comida com esse bando, né? E aí fica um dizendo, você não lavou a mão direita, ai, mas que nojo. Aí outro, não é nada disso não. Ah, mas aquela ali tá com anel, não tirou o anel, aquilo tem sujeira. Não, ela bota o anel, não tirou o anel. É uma confusão. Então, nós vamos aqui, ó, preparar nossos corações. Nós vamos fazer aquilo que a gente consegue fazer nesse grupo. A questão da higiene, aqui nós vamos conversar mais adiante, por que a gente não tem
nenhum critério de higiene maior. A gente tem sim, critério de higiene, que é sempre a mesa limpa, que é tudo, que é a pia limpa, que é as vasilhas limpas, que é a mão limpa, que é tudo isso. Mas aqui ninguém esteriliza, os aparelhos de unha tem que passar remédio, botar luva, nem máscara, né, como hoje a saúde pública preconiza. E por que a saúde pública não fecha isso aqui? Não é? Se nós não tivéssemos higiene, nós estamos dentro da Fiocruz, onde o sistema de vigilância sanitária sai daqui. Por que não fecha? Porque não tem como fechar, gente, porque não tem contaminação na nossa comida, porque ela é fresca. Colheu, fez, comeu. A gente não guarda. Então, se eles chegarem aqui, eles podem examinar essa comida toda que não tem contaminação. Então, isso é uma coisa que nos dá uma segurança total de... Se você pegar uma culinária de alimento cozido, por exemplo, 20 minutos depois que um arroz desligou o fogo, ele já começou a contaminação. Aqui, 4 horas que vai começar. Então, não tem uma razão técnica para fazer isso. E tem mais, a gente privilegia a utilização das mãos na comida, porque a gente sabe que é através da mão que a gente aprende. Não é olhando, a gente pensa que é olhando. Nem é escutando, também não é. Não é. Isso aí é só uma instância do nosso conhecimento, da nossa memória. O aprendizado é aqui. Aqui a gente tem a maior quantidade de sensores do nosso organismo. Então, se não bota a mão na comida, não vai aprender. Nem vai aprender sobre a abobrinha, nem vai aprender sobre o tomate, não aprende nada sobre a natureza. Então, é pedir a vocês que compreendam e que